Para a entrevista coletiva do auxiliar técnico, hoje treinador do Vasco, Alexandre Gracelli. Vou convocar aqui agora o Felipe Rocha, do Diário Lance, para fazer a primeira pergunta. Boa noite, Alexandre, dentro do possível. Foi uma partida inegavelmente muito ruim do Vasco. Eu queria que você analisasse se existe fator físico, se existe fator tático que justifique, enfim, com todo respeito, uma partida tão ruim do Vasco nessa noite. Além do mérito do adversário, obviamente. E vinha jogar no contra-ataque. E cedemos espaço exatamente nesse aspecto que é tão importante em relação à equipe do Ceará. E quando você faz isso com uma equipe tão perigosa como é o Ceará, infelizmente a derrota acontece, infelizmente, e realmente muito pesada, e nós temos que entender esse momento, reagir o mais rápido possível, mas hoje senti, de certa forma, o peso dessa derrota naqueles aspectos individuais e coletivos que tivemos hoje. Quem chega agora para perguntar é o Fred Gomes, do Globoesporte.com. Boa noite, Gracelli. Em relação a essa atuação, você falou de uma derrota muito pesada. Eu só queria te pedir a gentileza, no início dessa resposta para mim, repete o início da tua resposta para o Felipe, que a gente não pegou. Eu vi você falando do contra-ataque, mas já estava pela metade. Você só repetisse o problema do contra-ataque e te pergunto também em relação por que o Juninho, você que é um cara que trabalhou com o Juninho na base, por que o Juninho tem tido poucas oportunidades, não só com você, mas assim, até com o Ricardo Sapinto também, com o Mr. Sapinto, por que ele tem entrado tão pouco e tão tarde nos jogos? Obrigado. Bom, eu vou responder primeiro a sua pergunta e depois eu falo do contra-ataque do Ceará. Na verdade, a decisão não é minha, ela é uma decisão de equipe. Todos sabem que o comando é do Sapinto, do Mr. Sapinto, e é esse comando para o 11 inicial, é esse comando para substituições, e a gente cumpre aquilo que é determinado. Isso não nos tira a responsabilidade, todos nós temos responsabilidade, atletas, comissão técnica, todos assumimos a nossa responsabilidade hoje diante dessa vergonhosa derrota, e nós temos que entender que é vergonhosa, e eu tenho certeza absoluta que os jogadores sentiram isso e foram cobrados dentro do vestiário, e estão realmente muito chateados, e não poderia ser diferente, e esse é o cenário. Em relação à primeira pergunta, nós tínhamos um plano e já estudado que o Ceará poderia jogar no contra-ataque. Cedemos, tivemos erros pontuais que possibilitaram esse contra-ataque do Ceará, e dessa forma fica muito difícil reagir, principalmente no melhor momento do segundo tempo, quando tínhamos conseguido o gol com o Ribamar. Sofremos mais uma jogada de contra-ataque e foi realmente fatal. Vou fazer agora uma pergunta da Roberta, que não vai poder entrar no nosso link. Ela pergunta, Gracelli, para você, o quanto essa derrota abala a equipe que agora encara um jogo decisivo pela Sul-Americana. Como reagir nesse próximo jogo em casa? São duas competições distintas, mas a gente sabe que no futebol a gente não tem como dividir uma derrota como essa, separar uma derrota como essa. E eu acho até bom que a gente sinta essa derrota, nós temos realmente que sentir essa derrota. Nós temos que entender que o mais rápido possível tem que existir a reação. Mas hoje nós temos que passar por esse momento de reflexão, de entender o que nós estamos errando, de perceber aquilo que nós poderíamos fazer de melhor e, acima de tudo, entender que essa camisa tem uma história, essa camisa tem muita força e não pode passar por isso de forma alguma. Nós não podemos passar por isso. Nós temos que reagir o mais rápido possível e tem que ser daqui a 2 dias. Convocar agora o Joel Silva, do Sport News Mundo. Boa noite, Gracelli. Eu queria que você falasse um pouco, especialmente em relação à criatividade do Vasco. A gente costuma já assistir os jogos do Vasco e o time não consegue criar muitas chances de gol. Com a entrada do Benítez, isso continuou
mesmo com ele em campo, o Vasco não criou tanto, e isso já vem de outros jogos. Como é que é a sua análise em relação a isso? Você conversando com o Sapinto, já tem uma ideia de algum tipo de mudança, fazer o time ser um pouco mais ofensivo? Como é que vocês têm tratado esse tema? Quero analisar essa partida no que se refere à criatividade. Você tem toda a razão quando diz que hoje não fomos criativos, realmente não fomos, principalmente quando exploramos as jogadas pelas laterais, essas jogadas acontecendo com o Neto Borges e com o Léo Matos, e essas jogadas eram um cruzamento para dentro da área, e isso realmente é muito pouco, e nós sabemos que podemos mais, temos jogadores à altura para fazer mais e fazer melhor, temos que entender que as oportunidades têm que ser melhor aproveitadas, principalmente no processo ofensivo. Todos nós sabemos que o Vasco nas últimas partidas foi uma equipe extremamente equilibrada na sua organização defensiva. Mas também sabíamos da necessidade de ter uma aproximação maior dos setores, uma presença maior da bola no campo de ataque, para aí sim a gente poder se aproximar com mais jogadores e, de certa forma, pressionar o adversário e jogar no campo do adversário. Essa é uma visão não somente minha, essa é uma visão da equipe técnica, e eu tenho certeza absoluta que o Mister Sapinto, junto de sua comissão técnica e com o nosso apoio, terá as melhores soluções para a nossa sequência, tanto na Sul-Americana como no Brasileiro. Bruna Carvalho, Fox Sports. Oi, Graciele, boa noite, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco, não sei se você está conseguindo me ver, porque eu ainda estou aqui em São Januário, queria que você falasse um pouco sobre como foi a falta que o Cano fez. A gente viu o Vasco tentando muito pouco, né, arriscando muito pouco gol, a gente viu 2 chutes aí do Andrei de fora da área, principalmente no primeiro tempo, mas a gente sentiu realmente a falta de um jogador mais decisivo. Queria que você falasse um pouco das opções também que você teve. Olha, essa realidade não é uma realidade apenas do Vasco, mas nós estamos sofrendo muito com isso. E sabemos da importância do Cano, é um goleador, é um jogador decisivo, mas fez muita falta também, hoje eu disse isso no início, a equipe técnica, o treinador na beira do campo, o treinador no intervalo, faz falta, a gente sabe que faz, né, por mais dedicação que a gente tenha, por mais entrega que a gente tenha, faz falta o Thales, fez falta o Ribamar, fez falta o Benítez, né, todos esses jogadores acometidos, o Erley também. Nós temos que saber superar isso. O mais importante é saber superar isso como equipe, como grupo unido e que pensa grande. Nós temos que pensar grande. Digerir essa derrota que é amarga, que nos maltrata e vai nos maltratar, mas reagir o mais breve possível, sabendo que essas dificuldades, essas ausências, como foi hoje a do Cano, vão acontecer e nós temos que superar e achar soluções dentro do grupo. Edson Viana, TV Globo. Graciele, boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre o desempenho do Vasco em casa. É claro que a pandemia tem afetado todos os clubes com o estádio vazio e os mandantes têm se dado melhor nesse ano do que em outras temporadas, mas o Vasco ainda assim tem conquistado muito poucos pontos em casa. Você acha que isso é uma questão que passa por ambiente ou também por estratégia? Porque em vários jogos, mesmo jogando em casa, o Vasco não tem sido tão ofensivo, tem tido até menos posse de bola. Como é que você analisa assim, esse baixo desempenho do Vasco em casa, que já não vence há bastante tempo? Obrigado. Eu entendo que, como eu disse na pergunta anterior, nós temos uma organização defensiva muito bem consolidada e isso é prova nos últimos jogos. Ficou muito claro. E nós sabemos que precisamos de evoluir na parte ofensiva. E essa foi uma conversa até tratada dentro da própria equipe técnica e nós estamos buscando a solução. Como eu disse anteriormente, não é apenas o Vasco que sofre com a falta de jogadores, mas o nosso sistema ofensivo foi totalmente mudado. E isso é pesado para qualquer equipe. Há necessidade de um conjunto, há necessidade de uma sequência de jogos, e eu vejo que quem sofreu mais, o setor que sofreu mais com essa perda foi o setor ofensivo. E eu penso que o Vasco tem que melhorar ofensivamente, não apenas dentro de casa, mas também fora de casa. Por outro lado, eu penso que dentro dos nossos domínios, nós temos que ser mais aguerrido, dentro dos nossos domínios, nós temos que vibrar um pouco mais em relação ao jogo, sentir um pouco mais o jogo,
É importante que a gente coloque isso para fora, é importante que a gente mostre desde o início ao adversário o que nós queremos aqui em São Januário. E nós temos que fazer a diferença aqui dentro, e isso eu tenho certeza absoluta. Foi cobrado aos atletas, nos foi cobrado a comissão técnica em relação a isso, não é um comportamento só do atleta, também é nosso, e nós temos que dar essa resposta o mais rápido possível. E a última pergunta da noite, pode soltar a produção, Wellington Campos. Muito bem. Alexandre, a gente está sentindo aí a reação dos torcedores do Vasco da Gama em todo o Brasil, muito chateados com essa derrota, o momento do Vasco. Que mensagem você passaria? Você é um profundo conhecedor do Vasco, da base, do time principal. Fala alguma coisa aí para o torcedor do Vasco nesse momento, Alexandre, por gentileza. Obrigado. A cobrança, como eu disse, foi feita aos jogadores, a cobrança foi feita à comissão técnica, e essa cobrança é uma cobrança forte de quem quer ganhar, de quem quer vencer, de uma direção que busca o melhor para o clube. A gente sabe disso, de todas as dificuldades que estamos passando, de tudo que a gente vem superando. Então, a mensagem que a gente passa é que fomos cobrados, todos, jogadores, comissão técnica, e temos que dar uma resposta o mais rápido possível. Não podemos mais ter uma situação como essa, não podemos mais viver inconstâncias como essa. Na verdade, temos que ter certeza, principalmente dentro de casa. Então, o que eu digo é que nós vamos trabalhar, continuar trabalhando, como a gente sabe que no futebol as coisas só melhoram com o trabalho, e eu tenho certeza que o trabalho está sendo bem feito, e temos que superar essa instabilidade, que não é apenas do Vasco, é de todos, mas a nossa resposta tem que ser maior do que a de todos para buscar coisas grandes. Essa foi a entrevista coletiva do técnico auxiliar hoje, Alexandre Gracelli. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.